Sejam todos muito bem-vindos a Um Café com Kardec, ao nosso canal, aos nossos estudos. E hoje estamos com um grupo formado, estudando, aprofundando sobre o Evangelho, continuando o nosso estudo. E hoje estamos estudando sobre a autoridade da doutrina dos Espíritos, lá na introdução do Evangelho, controle universal dos Espíritos. E hoje nós então vamos entender e conhecer de fato esse surgimento do Espiritismo, a maneira que os Espíritos se manifestaram, todo o método utilizado para entender esse contexto e a elaboração de tudo isso, né? A presença desses Espíritos amigos e o desenvolvimento que eles trouxeram para nós em relação ao Espiritismo, não é mesmo? É isso mesmo. É importante a gente lembrar o quanto Kardec foi criterioso, né, nas análises que fez das manifestações espíritas. Afinal de contas, essa ideia de que toda manifestação que chegava até Allan Kardec era colocada nos seus livros sem passar por uma análise mais criteriosa, precisa, que correspondesse à lógica, isso não existia. Kardec sempre procurava analisar de uma forma extremamente rigorosa todas as manifestações e tudo os textos, né, ou aquilo que chegasse até ele, livros inclusive, né, tem muitos livros da época que chegaram até Kardec e que Kardec lê e analisa de uma forma bravíssima e expõe a sua opinião de acordo com aquilo que os espíritos ensinaram. E para isso, Kardec vai utilizar-se então de um método. E nesse capítulo do Evangelho, né, que é a introdução, que é a primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né, na sua segunda parte, a respeito da autoridade da doutrina espírita, Kardec expõe muito bem isso. Não só o porquê da necessidade de fazer esta análise, como também a maneira de se fazer esta análise, né? Porque é importante nós lembrarmos de que os espíritos, eles se comunicam em todos os lugares e em todas as épocas da humanidade também, né? Não é necessário nenhum tipo de iniciação, não é necessário nenhum tipo de classe social ou qualquer privilégio que seja material para que os espíritos possam se manifestar. Eles se manifestam em todos os lugares. Porém, nós também precisamos lembrar lá dos ensinos dos espíritos de que nem todos os espíritos possuem a verdade. Afinal de contas, os espíritos não são criados perfeitos. Eles são criados simples e ignorantes, vão ganhando consciência e uma potencialidade de livre-arbítrio ao longo do seu tempo, né? Então, os espíritos eles vão ganhando conhecimento ao longo do tempo do seu progresso, né? E muitos deles que se manifestam não são espíritos perfeitos. Afinal de contas, né, os espíritos nada mais são do que as almas, né, dos homens, dos seres humanos, né, que vivem cada um no seu globo, que desencarnam, que perdem essa roupagem física e adentram no mundo espiritual e podem intervir no mundo material, não é mesmo? Como na Terra nós sabemos que nós não temos ninguém perfeito, né? Nós estamos aqui em aprendizado e cada dia mais procurando um conhecimento mais aprofundado do universo, nós não poderíamos achar que a população do mundo espiritual, né, teria a verdade absoluta, uma vez que ela é formada por aqueles que aqui morreram, desencarnaram, né? E aí, quando esses espíritos vêm se manifestar, eles vão trazer, às vezes, coisas relacionadas à sua própria opinião pessoal e não necessariamente à verdade, né? E é exatamente por isso que esse método e essa análise rigorosa, criteriosa a respeito de todas as manifestações assume uma importância muito grande, para que a gente não aceite tudo como sendo verdade, né? Numa forma
de entender as manifestações dos espíritos como sendo algo sagrado. Sobre não o é? que veio dos espíritos, né? Exatamente. O primeiro crivo que Kardec fala que devemos passar é o crivo da razão, né? Ver se tem lógica o que ele fala. E como a comunicação dos espíritos é universal, acontece em vários lugares ao mesmo tempo, Kardec pegava o crivo comum, né? O denominador comum dessas mensagens, para que ela tivesse um peso de verdade. Sem dúvida nenhuma, né? E outra coisa importante, além de poder, num primeiro momento, ver a lógica daquela comunicação, e se isso não batesse com a lógica, com o bom senso, aquilo já era descartado. Sim. Né? E hoje parece que a gente morre de medo de fazer isso, né? Como se nós fôssemos ser punidos por não concordarmos, baseados na lógica, no bom senso e nos conhecimentos que nós já temos, com aquilo que algum espírito traz num livro, numa mensagem e por aí vai. Então Kardec ele descartava isso, se não respeitasse a lógica e o bom senso, e depois também analisava, né, com outras mensagens, de preferência de médiuns que não se conheciam. De centros completamente distantes um do outro, até de outras cidades, de outros Exatamente. países, para que não tivesse uma concordância assim, que não fosse dos espíritos, né? Que Sim. uma pessoa pudesse comentar com a outra e isso influenciá-la. Exatamente. Né? E é muito interessante, alguns pontos que nós precisamos sempre ressaltar é que Kardec não era médium, ele era um pedagogo, ele era um professor, um pesquisador e desenvolveu, né, o método e trouxe para nós tudo muito pronto, né, e com uma lógica fascinante de ensinamentos, onde sempre há um livro complementando o outro, enfim, mas ele não era médium. E mais outro ponto que nós precisamos também ressaltar, na questão da imperfeição, como nós já citamos algumas outras vezes, a questão da escala espírita, esses espíritos que estão nos acotovelando, estão ao nosso lado no mundo espiritual, são tão imperfeitos como nós também somos. E para eles é aquela realidade, e ela muitas vezes é distorcida, ela é apresentada daquela forma. Então nós não devemos acatar tudo que nos é mostrado e dito, porque nem tudo é tão verdade assim, né? Nós não podemos pegar aquilo como uma verdade absoluta. Então por isso o crivo, a razão, o consenso, o ensinamento, para a gente realmente poder fazer ali a diferenciação, não é, pode, não pode, está certo, não está. E Kardec prezava para isso, não é mesmo? Ele sempre foi muito cauteloso em todas as comunicações. Se não fazia parte de consenso, ele descartava. Inclusive tem uma condição que é a menos segura de todas, quando o médium interroga por si mesmo, né, numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. Exato. É claro que se ele está sob o império de uma obsessão, de ser a mesma coisa, né? Isso. Por nomes diferentes, Mesma entidade por não nomes há diferentes. garantia suficiente na concordância que se possa obter pelos médiums de um mesmo centro, por exemplo, Também. porque eles podem sofrer a mesma influência. Exato. Por isso essa, né? Interessante, né? A gente pensar que a época que tudo isso foi estabelecido era muito propícia para que se tivesse esse controle. Sim. Né? Afinal de contas, as comunicações entre os países, entre as cidades, entre os estados, era muito lenta, muito difícil, era tudo por carta, né? Então, era um momento propício para que esse método realmente validasse, né, todas as perguntas e os questionamentos que eram lançados aos espíritos. Imagina hoje a dificuldade da gente fazer isso, né? É muito complicado. Então, hoje, se a gente for levar em conta de que, mas tem um médium daqui, um médium de outro país que está escrevendo a mesma coisa,
isso se torna um pouco conflituoso, porque a gente não sabe se aquele médium que está naquele outro país já não entrou em comunicação com esse daqui. Ou a ideia, né? Ou a própria ideia, você já não leu a obra, né? Isso. Porque aí prova o quê? Os interesses secundários, né? Exatamente. Então é uma dificuldade muito grande. Hoje, inclusive, alguns estudiosos falam a respeito disso. Sim. Né? E interessante porque quando aconteciam os fenômenos, e na França os fenômenos estavam cada vez tornando mais frequentes, na América já existiam os casos das irmãs Fox. Então o espiritismo já estava aí por todas as partes. Apenas na França, através de Kardec, que tudo começou a se desenvolver. Mas o espiritismo já se manifestava em todos os pontos do globo, né? Desde a antiguidade, né? Bem antes. Só que Kardec deu um enfoque de ciência, né? Pesquisa. Tirou todo o maravilhoso, tirou do fantástico e o maravilhoso. E trouxe pra gente uma opinião aí em cima de fatos relacionados à ciência, né? E ao momento que estava tudo ali procedendo, e vamos estudar, vamos analisar, vamos chegar a uma conclusão e começar a derrubar as falsas teorias também que eram apresentadas, enfim. Então Kardec trabalhou dessa maneira muito cauteloso em cima das obras. E nessa posição recebe as comunicações de cerca de 1000 centros espíritas sérios espalhados pelos mais diversos pontos do globo. Exato. Olha só. Muito né? interessante. Não é um espírito dizendo alguma coisa. Sim. Né? Imagina todo o trabalho, né, que não foi feito à época para se escrever cada obra fundamental, né, de comparar assim, milhares de mensagens, né, que os espíritos traziam. E outra coisa importante que Kardec frisa também aqui nessa parte é a questão relacionada ao nome, seja do médium, seja do espírito, tá? O nome em si não quer dizer absolutamente nada, né? Não quer dizer nada. Hoje, é o que nós fazemos, por exemplo, na área acadêmica. Quando uma revista recebe um artigo para ser publicado, né, e vai ser feito a análise deste artigo científico, é retirado o nome dos autores e só se analisa o conteúdo. Se o conteúdo não tem uma lógica, não tem um sentido, não tem um método rigoroso, ele é descartado. Então, daí a importância de nós não ficarmos impressionados com nenhuma mensagem, nenhum conteúdo, nenhum livro que chegue até as nossas mãos e que tenha o nome de uma pessoa, por mais respeitável que seja, né? Não é o nome que quer dizer alguma coisa. Afinal de contas, ninguém é perfeito e todos nós estamos sujeitos a sermos enganados pelos espíritos. Estamos lidando com o invisível. Sim, exatamente, né? Os enganos, eles são muito fáceis, digamos assim, se tratando de comunicações espirituais. E aqui no último parágrafo da página 19, suponhamos que alguns espíritos queiram ditar com qualquer título um livro de sentido contrário. Qual é a intenção? Hostil. O fim é desacreditar a doutrina. Então essa malevolência pode suscitar comunicações apócrifas. Sem dúvida. E aí é o perigo, são os perigos. E eles serão desmentidos porque, se nós obedecermos esse critério de Kardec, como ele fez, nós seguirmos fazendo assim, eles serão desmentidos. Exatamente. Né? Sem dúvida nenhuma, né? E a gente prestar muita atenção também à nossa necessidade de querer saber tudo, né? Porque se a gente começa a questionar tudo e querer que os espíritos expliquem tudo, isso não pode, não é que não pode, isso não é possível que os espíritos nos digam todas as verdades, porque nós não somos capazes ainda de entender tudo. Exato. E aquele espírito que se prontifica a dar resposta sobre tudo, medicina, filosofia, arte, por aí vai, que tem resposta para tudo, a gente precisa ficar muito atento a isso, não é mesmo? E o próprio Kardec, quando a gente pergunta assim,
Mas não seriam os princípios espíritas uma ideia exposta do próprio Kardec e dos pesquisadores que o cercavam, né? E aí um dos princípios que os espíritos nos estabelecem, que é a reencarnação, o próprio Kardec demorou muito tempo para concordar com aquilo. Então observemos como a análise dessas comunicações e a concordância dessas comunicações foi importante para que o próprio Kardec aceitasse então o fato da reencarnação, né? Lá na Revista Espírita de 1858, no mês de novembro, né, num dos primeiros artigos, titulado Pluralidade das Existências, Kardec diz o seguinte: a doutrina dos espíritos nos surpreendeu. Diremos mais, ela nos contrariou, porque derrubou as nossas próprias ideias. Como se vê, estava longe de ser um reflexo dessas. E não é tudo. Nós não cedemos ao primeiro choque. Combatemos, defendemos a nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos ante a evidência e quando notamos a insuficiência dos nossos sistemas para resolver todas as questões levantadas sobre esta matéria. Olha a importância disso, não é mesmo? Muito importante a gente sempre estar aí complementando os estudos que estão relacionados com as revistas espíritas, então a gente vai conseguindo amarrar todo o contexto, vai elaborando e trabalhando de uma maneira muito clara, porque Kardec não traz apenas dentro de um texto uma única informação. Ele vai trabalhar nas revistas espíritas, em outras obras. Então nós precisamos sempre estar abrindo, né, os nossos conhecimentos e as nossas fontes de pesquisa e trazendo informação segura para completar todo esse texto, todos os ensinamentos dados por Allan Kardec. E assim nós encerramos então mais um momento de estudo. Agradecemos a participação de todos.